Oi, gente! Tudo bem por aí? Estou com um cenário antigo, virado. Esse lado aqui não dá pra ver muito bem, mas é o home office do Roberto. Ali são os armários, eu tô do lado de cá para aproveitar a claridade do dia. Eu tô gravando para vocês assistirem amanhã, ouvirem amanhã, na segunda-feira, dia 9 de junho. Tô gravando à tarde, aproveitando que as crianças foram uma festa, andar de bicicleta, sei lá, eles estão aí fora. E aí eu resolvi gravar hoje, até para ficar mais fácil para subir os vídeos. Tô com muito problema com a internet, vocês sabem, né? Eu sempre falo. Principalmente no Spotify, a maioria dos vídeos lá tá indo como só áudio, né? Ainda bem que as pessoas de lá já me conhecem, né? Vocês que estão me ouvindo aí, vocês já sabem que era sempre áudio, né? Depois que a gente foi obrigado a colocar vídeo ali no Spotify. Mas é isso. Hoje nós vamos ler o capítulo 18 do livro de João. É um capítulo que começa a ficar difícil. Jesus é preso hoje. E como sempre eu não li antes, eu gosto de ler com vocês para a gente aproveitar esse momentinho com Deus, essa devocional no finzinho da tarde aqui desse dia. Tá lindo aqui fora, tá frio. Nossa, depende de qual região você vive, tá muito frio. Aqui no sul hoje tá um pouquinho melhor do que ontem. Mas vamos ler o capítulo 18 e eu oro a Deus que o Senhor fale no seu coração, que você seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que seja um momento bom. Deixa eu baixar um pouquinho esse volume aqui. Depois eu vou ver se tá tudo certo. Outro dia eu gravei e não deu certo. Esqueci de ligar o microfone, mas hoje tá ligado, tá tudo certinho aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e vamos lá. Vamos ler essa parte importantíssima da nossa salvação. Que nós estamos lendo o que o nosso Salvador fez por nós, né? Nesse tempo que ele andou, nesses 3 últimos anos da vida dele, ele fez tudo por nós. Graças a Deus, né? Que ele não desistiu de nós. E é isso que a gente vai ler agora. Depois de fazer essa oração, ontem nós lemos a oração de Jesus, né? Que eu escrevi lá que Jesus orou por nós, né? Não só por eles lá, mas por todos os que viriam após eles, que somos nós, né? E os que virão além de nós também. Então Jesus já sabia da nossa existência. E hoje ele fala assim, ó. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com seus discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Imagina a agonia, né? A gente só de pensar que pode acontecer alguma coisa com a gente já fica aflito. Imagina você ter certeza que você vai morrer, ter certeza que vai dar ruim, que vai acontecer. Você vai sofrer, você vai sentir dor, você vai passar vergonha, você vai ficar pelado na frente de todo mundo. Eu imagino que Jesus estava bem apreensivo, porque ele era 100% homem, né? Vamos lá. E os chefes dos sacerdotes conheciam tudo ali, eles estavam bem armados, levavam lanternas, tochas, quer dizer, ia achar de qualquer jeito Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer, por isso caminhou na direção deles. Ele lhes perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, eles responderam. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. E Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder eles. E Jesus disse, eu já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora.
E Jesus disse isso para que se cumprisse o que lhe tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote, cortou a orelha direita dele. E o nome desse empregado era Malco. Cadê meu chinelo? O nome desse empregado que Pedro cortou a orelha era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde sua espada. Por acaso você pensa que eu vou beber o cálice de sofrimento? Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu pai me deu? Jesus está falando: você acha que só porque você está fazendo isso eu não vou cumprir a minha missão aqui, que é salvar a sua vida e a vida de todos? Não adianta você machucar os outros, bater nos outros, porque o que Jesus veio fazer, Ele fez. Nós deveríamos ser assim também, né? Deveríamos passar por cima de tudo e cumprir a missão de Deus na nossa vida. E qual é a missão? Falar do amor dele para as pessoas. A nossa missão, todos nós temos a mesma missão. Aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ter certeza de que Ele veio e realmente fez isso aqui que está escrito na Bíblia. Ele veio, ele se doou por nós, Ele foi o nosso Cordeiro, que nós lemos tanto lá em Levíticos. Ele quis nos libertar disso, nos salvar disso. E Ele veio cumprir a missão dele. Nós também temos que cumprir a nossa. E a nossa é essa, é falar de Jesus. É falar para as pessoas que a nossa vida aqui na Terra é muito pouquinho. A nossa vida aqui nessa casca, que isso aqui é uma casca, que o que importa para Deus é realmente a alma. Por isso que Ele é tão contra o preconceito das pessoas, porque a alma é igual, a alma é imortal. E a nossa missão é falar para as pessoas que o mundo aqui é muito curtinho, que a vida aqui é muito curta. As coisas acabam muito rápido por aqui. É só você olhar para um ente querido seu que morreu, que já se foi. Você percebe que foi tão pouco a vida dele, que ele poderia ter vivido tão mais, né? Com a gente vai ser a mesma coisa, embora a gente não viva como se fosse morrer, né? Mas nós deveríamos entender que a nossa vida é efêmera aqui. E a gente vai embora. E Jesus fala com ele: por acaso você acha que eu não vou cumprir? Eu vou cumprir a missão. E a nossa missão é falar. Cuida da sua vida espiritual, porque a carnal acaba muito rápido. Essa é a mensagem desse momento aqui na história que a gente está lendo de Jesus, e para nós também, né? Vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos buscar comunhão com o Criador, com Deus, com Jesus, porque é curta a nossa vida. Nossa carne não aguenta viver muito, ela apodrece, ela estraga, ela adoece, mas a alma não. Então vamos cuidar da nossa alma. E Jesus falou que ele ia cumprir. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus. Então Jesus, vamos entrar nessa história aqui. Jesus foi preso pelos pessoal lá dos fariseus, né? E foi levado lá para o grande sacerdote. Enquanto ele estava caminhando, amarrado, preso como um bandido, Pedro estava seguindo, Pedro estava atrás. Pedro era colérico, impulsivo, lembra, né? Ele fez um monte de doideira, Pedro era bem malucão. E ele estava ali na espreita, vigiando, vendo aonde eles iam levar Jesus, o que ia acontecer. Não, Pedro foi seguindo Jesus, junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada, que tomava conta da porta. Então, ela deixou Pedro entrar, e ele entrou. E ele perguntou: você não é um daqueles seguidores daquele homem? A empregada da porta da cidade lá reconheceu Pedro. E ele respondeu: eu não. Ele respondeu: eu não sou seguidor daquele homem. Nós que somos tão covardes quanto Pedro entendemos que ele sentiu medo de ser preso, de ser morto, de ser
envergonhado, assassinado e tantas outras coisas que a gente sente, né? Nós somos igual Pedro. É fácil julgar ele. Poxa, ele estava ali com Jesus, ele viu tudo. Ele viu tudo, Jesus andando na água, e ele arrancou a orelha do Malco lá para provar o amor para Jesus. E quando a primeira pessoa que pergunta, você é um deles? Não, eu não. Não conheço ele, não sei quem é. Infelizmente nós somos assim também. Por isso que a gente precisa da graça de Jesus, da graça de Deus, da misericórdia dele, porque sem isso a gente estava lascado. E Pedro respondeu, eu não. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo em pé, em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne. Eu nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus lhe disse isso, um dos guardas do templo que estava ali deu-lhes uma bofetada na cara e disse, isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Começou aqui a via cruce de Jesus, né? Tomou um tapa na cara na frente de todo mundo, só porque estava se defendendo, né? Estava falando a verdade, você não sabe tudo que eu falei? Todo mundo sabe. Pergunte a um deles o que eu falei. E versículo 23. Se eu disse alguma mentira, prove que eu menti, respondeu Jesus, depois de ter tomado um tapa na cara. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Jesus perguntou, né? A pessoa deve ter parado para pensar, né, gente? Se eu menti, prove que eu menti. E se eu falei a verdade, por que você está me batendo? A verdade merece, né? Merece apanhar a verdade? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Então esse cara aqui não fez nada, né? Só ficou ouvindo. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Eu tô lendo aqui, tô pensando na história lá ainda. E esse cara que bateu em Jesus, deu um tapa na cara de Jesus, ele queria se exibir, né? Ele queria se exibir pro sogro lá, né? É sogro? No grande ensinamento, eu acho que é o sogro, né? De Caifás, do grande sacerdote. Ele queria se exibir, queria se mostrar, eu tô te defendendo, olha como que eu sou bonzinho e tal. E o cara nem ligou, porque ele nem comentou nada, não falou nada. Se ele tivesse falado alguma coisa, estaria escrito aqui, né? Ele não falou nada. Se eu dissesse alguma mentira, Jesus falou, por que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus amarrado ainda para Caifás, para o grande sacerdote, tipo, não quero nem saber, se lasca para lá. E esse cara bateu Jesus realmente à toa, né? Para se mostrar. Quantas vezes a gente vê isso, né? As pessoas falando mentira de nós para se mostrar para os outros, para receber louros, né? Adoração dos outros, e coloca a gente no fogo, né? Machuca a gente, né? Dá um tapa na nossa cara. Pessoas que estão convivendo ali com a gente. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? O pessoal que estava se aquecendo ali no meio do templo, ali do local, conheceram ele. Aí Pedro fala assim, não, eu não sou. Respondeu Pedro. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, parente do Malco, perguntou, será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse, não, você não me viu. E no mesmo instante o galo cantou. Você imagina essa cena, gente? Pedro tá, não conheço, não vi. O parente do cara que ele arrancou a orelha viu, tem certeza que é ele. Ele fala, não sou eu. E nesse momento o galo canta. Cocoricocó! Eu imagino o desespero, a agonia, como se você estivesse cometendo um pecado e de repente você é pego, cometendo um erro, uma coisa ruim, sei lá, um adultério, um roubo, e você é pego. Aquela sensação desesperadora de que deu ruim é o que Pedro sentiu ali. Nesse mesmo instante o galo cantou. Ele tinha negado 3 vezes, como Jesus tinha falado, tinha profetizado para ele.
Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Eles não podiam entrar lá, né? Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? E eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se não tivesse cometido algum crime? Eles são grossos igual Jesus foi lá, né? Agora eles deveriam tomar um tapa na cara também, igual eles fizeram. Mas enfim. E Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos direito de matar ninguém. E isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ele ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: essa pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Jesus sabia que ele estava lá em Nárnia, ele não estava nem sabendo de nada que estava acontecendo. Por acaso eu sou judeu? Diz Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que foi que você fez? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. O nosso também não é. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que entender que não somos daqui. A nossa alma não é daqui. A nossa alma tem saudade do que os nossos olhos carnais nunca viram. A nossa alma conhece o céu, conhece a glória, conhece a Nova Jerusalém, conhece uma vida muito melhor do que essa aqui. E Jesus respondeu para ele: o meu reino não é daqui. Não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei dos judeus? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve minha voz. Olha que legal isso aqui. Você acha que você não sabe a sua missão, o seu significado na vida, o porquê que você está nessa terra? Olha, foi para falar a verdade que eu nasci. Nós somos seguidores de Jesus, nós fazemos e cumprimos o que ele faz, o que ele fala, o que ele foi. Então ele fala assim: eu nasci para falar a verdade. Eu vim para esse mundo para falar a verdade. E quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Agora é a hora de Jesus evangelizar Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: olha, Pilatos, bem provável que Pilatos tenha se convertido nesse momento, porque ele olhou para Jesus, ele ouviu Jesus, ele se interessou pela verdade, ele perguntou: o que é a verdade? Aí ele saiu de perto de Jesus e foi lá na multidão. Ele foi para a multidão que estava lá fora mandando crucificar Jesus. Ele falou assim: eu não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Olha o que Pilatos falou: não vejo nenhum motivo para condenar esse homem. Mas de acordo com os costumes de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. E vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, não, ele não. Nós queremos que você solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Solte o criminoso e prenda o justo. Qualquer semelhança nos dias atuais não é mera coincidência. É um ciclo que se repete. Ano após ano, década após década, século, milênios após milênios. Vai se repetindo e aqui se repetiu. Nós não queremos Jesus que curou, que ressuscitou mortos, que só fez o bem. Mas nós queremos Barrabás, que é um criminoso. Nós queremos o errado, o ruim, porque a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno.
O mundo morre no maligno, o mundo é do maligno. Ele contaminou isso aqui. Claro que ele não tem poder sobre as coisas de Deus, né? Mas o pecado inundou, porque Deus é justo. Quando o pecado entrou, lascou tudo. Por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que ele veio para nos tirar desse lamaçal de pecado, por isso que ele foi o nosso cordeiro, por isso que aquele povo lá de Levíticos fazia tantos rituais para se purificar diante de Deus Criador. Jesus foi o nosso cordeiro, nosso ritual para Deus, para que a gente fosse. Mas para isso a gente tem que aceitar e cumprir os mandamentos dele e ter certeza de que nós vamos voltar para o Éden, lá no Jardim do Éden, um novo mundo, uma nova terra, um novo mundo, sem o pecado, sem a morte, gente. A morte é a nossa pior inimiga. Só de pensar que não vai ter a morte, não vai ter aquela dor do luto, que é uma dor assim, eterna. Você até melhora, você volta a sorrir, claro, você volta a viver, você tem que viver também, mas é uma marca, uma cicatriz que fica na alma, né, de quem já viveu um luto, seja do que for. Lá não vai ter isso. Jesus nos tirou dessa dor, Jesus é tão maravilhoso, gente, ele nos tirou dessa dor. Se você ainda não sentiu a dor do luto, sinto muito em te falar que você vai sentir. Agora, daqui a pouco, daqui de 100 anos, mas de 100 anos não, né? Você não vai viver isso tudo, mas daqui a alguns anos você vai sentir em algum momento, infelizmente, todos nós vamos sentir. E Jesus veio para nos tirar essa dor. Ele curou essa dor em nós, porque nós temos certeza que a alma vive. E a gente vai se reencontrar com aqueles que foram e não vai existir mais a morte. E assim terminamos o capítulo 18. Um beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 19.